possivelmente você não poderá ouvir novamente essa mensagem. Porque às vezes você cochila aqui e fala, bom, depois eu ouço lá no canal do YouTube, ouço pelo Facebook. Então, como está nesse processo aí que talvez não tenha transmissão, então hoje você tem que estar conectado. Nada de cochilar, hein? Nada de deixar a mente vagar aí pelos quatro cantos hoje. Preste atenção. Hoje está um clima assim bem suave, né? Parece que está assim um negócio bem calmo. Podemos dizer até light, mas Deus se faz presente aqui, amém? Abra comigo então em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Não é muito do meu perfil de pedir a vocês lerem comigo o texto, mas hoje eu vou pedir para você ler comigo, ou seja, de uma forma uníssona. Todos nós estaremos lendo Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Quando afirma dizendo o versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, todos nós, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Coloca no seu coração a Bíblia e as suas verdades. A Bíblia e as suas verdades. No livro intitulado Um Evangelista Prático, ou melhor, a marca de um evangelista, de Mac Stiles, penso que essa é a pronúncia, da editora Fiel, ele conta uma experiência que ele teve quando participou de um culto em Dubai. A experiência é mais ou menos assim que eu começo a narrar para vocês. Diz ele que o culto foi concluído pelo pastor chamado Daniel. Aquele pastor concluiu pedindo a todos que ali estavam que pudessem compartilhar da sua fé para outras pessoas. Diz ele que quando ouviu aquilo, aquela palavra soou no seu coração. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Quando ele estava assentado, quando ele levantou, ele deu de frente, esbarrou com um jovem, que aproximou diante dele e disse: você pode me ajudar? E ele automaticamente disse: sim, posso lhe ajudar. Em que posso ajudar? E o rapaz começa a dizer: meu nome é Basanta, eu sou do Nepal, e eu gostaria que você falasse de Jesus, para que eu me tornasse um cristão. É possível? Diz que Mac, então, rapidamente, posso falar. Assentaram-se e ele começou a apresentar a graça de Jesus. A queda do homem, o chamado dos profetas do Antigo Testamento, falando do amor, da vinda, da chegada de Jesus a este mundo, a morte de Jesus, a ressurreição, o perdão que ele oferece a todos nós. Ele fez uma exposição falando da graça, do amor redentivo desse Deus. Ao final ele perguntou para Sabanta: você gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aquele jovem então disse: sim, eu gostaria, mas antes de me tornar cristão, eu gostaria de contar uma história pessoal. E agora, Basanta começa a dizer: meu nome é Basanta, eu sou do Nepal. Você está vendo essa Bíblia na minha mão, toda surrada,
já envelhecida, com as suas páginas já amareladas. Esta Bíblia pertenceu ao meu irmão, que mora lá na Arábia Saudita. Ele recebeu de alguém e leu e se tornou um cristão. Ele pegou esta Bíblia e enviou para um outro irmão meu, que mora no Iraque, um lugar perigoso e perseguido para quem é cristão. Mas ele teve uso desta palavra, leu e se tornou um cristão. O meu irmão enviou então para o meu pai e para a minha mãe, que moram no Nepal. E eles leram as Escrituras, leram esta Bíblia e se tornaram também um cristão. Hoje, na casa do meu pai e da minha mãe, tem uma igreja onde eles se reúnem. O meu pai me enviou esta Bíblia com a recomendação de que eu lesse ela e me tornasse também um cristão. E algo aconteceu no meu coração, concluindo ele, que eu também me desejo me tornar um cristão. Você consegue compreender o poder, o valor que tem esta palavra? Esta palavra, quando ela é lida, quando ela é meditada, ela tem o poder por si só em transformar o coração do pecador. Claro que ela sozinha, sem a presença do agir, do derramar do Espírito Santo, como esta chuva maravilhosa que caiu nesses últimos dias, que vai molhando a terra, vai amolecendo a terra, vai encharcando a terra, para que a semente seja colocada e o fruto, o produto, o alimento seja dado. Quando o Espírito age na vida do pecador, que ele olha, que ele lê, o Espírito Santo vai amolecendo o coração, vai minando o coração, ele vai se derretendo, e a palavra, que é a semente, vai caindo no coração, e ela vai enchendo, ela vai dando frutos, e a pessoa vai sendo transformada, mudada, ao ponto de ela reconhecer a graça maravilhosa desse Deus. Conforme Isaías capítulo 55, quando o autor diz assim que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, quando ela é lançada, quando ela é lida, quando ela é ouvida, porque a palavra do Senhor, não a palavra do profeta, não a palavra do pastor, não a palavra do evangelista, não a palavra de vocês que estão aqui, é que tem poder, mas é a palavra de Deus. Quando nós a pregamos fielmente, o Espírito age, e aí transforma, e aí nós podemos dizer que nós temos o desejo de nos tornarmos cristãos. E é justamente sobre a Bíblia e as suas verdades que o texto nesta noite nos fala. Mas antes de olharmos e tirarmos algumas verdades da Bíblia, deixe-me sintonizar você sobre o livro do Apocalipse. Você sabe que o livro do Apocalipse, ele é um livro que muitas vezes nos surpreende. Por quê? Porque para muitos o livro do Apocalipse é um livro místico, é um livro de superstições, e nada disso. Apocalipse significa desvendar, abrir a cortina daquilo que está por acontecer. É verdade sim que o livro do Apocalipse tem figuras, tem dragão, tem serpente, tem igreja, tem mulher, tem cordeiro, tem números, tem símbolos, mas tudo isto foi deixado justamente para ser entendido por aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus. É como se fosse uma parábola que Jesus está contando, que só é compreendido por aqueles que recebem a presença do Espírito Santo. Aí recebem a iluminação e agora conseguem entender o livro do Apocalipse. Apocalipse é um livro que não é para assustar, mas é um livro que mostra quem está sentado no trono e reinando sobre a história, sobre as nações, que é Cristo Jesus. A última coisa que eu preciso sintonizar você é
Se você quiser conhecer um pouco mais de um texto expositivo de Apocalipse, dos seus 21, 22 capítulos, assista lá na playlist da igreja. Tem lá no canal do YouTube. Nós passamos 4 anos falando sobre Apocalipse. Olhe lá e acompanhe. Dado esses parecer, olhemos para o texto. A Bíblia e suas verdades. Qual o valor dela? Quais são as verdades que ela nos ensina? A Bíblia mostra a história. Preste atenção, a Bíblia mostra a história. Se você puder observar o versículo 1, é isso que ele está dizendo. Ele está mostrando a história, não a história humana, mas ele está mostrando a história de Cristo Jesus. Quando ele afirma dizendo revelação de quem? De Jesus Cristo. Agora preste atenção, o Apocalipse não é para falar sobre Jesus. Não é isto. Ainda que ele esteja assentado no trono, ainda que ele esteja reinando, governando, dirigindo a história, mas não é sobre ele a temática. A temática é sobre a igreja. A temática é sobre os servos de Cristo Jesus. Olhem para o versículo 1 aí. Se não é isso que o autor está nos dizendo. Revelação de Jesus Cristo dado ao anjo, chegado a João, a favor de quem? A favor dos seus servos. Os servos da igreja primitiva, do primeiro século, era para eles esta revelação. É isto que Apocalipse está mostrando, a história da igreja, mas também os seus servos que estão hoje vivendo no século 21. Então, o que nós precisamos ter em mente, que as Escrituras na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, têm uma única finalidade: mostrar a história do povo de Deus. Suas vitórias, suas conquistas, suas alegrias, mas também os seus fracassos, os seus pecados, os seus erros, a sua tragédia. Você consegue compreender isto? Acompanhe comigo o raciocínio. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Sara, sai da tua terra, da tua parentela, que vou formar de você uma grande nação. Ali começa a formação do povo de Deus como nação, e todo o desenrolar do Antigo Testamento está apontando para aquele pelo qual é a semente da mulher prometida, aonde todas as nações estarão concentradas, olhando e formando uma grande nação. Se você olhar depois o decorrer, o desenrolar da história, nós vamos acompanhando Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, a grande nação no Egito, o povo saindo com Moisés, sendo libertados, caminhando pelo deserto 40 anos, adentrando na terra prometida, conquistando a terra, sendo divididos por tribos, formando tribos e depois indo para o cativeiro e formando a nação que nós conhecemos como Israel até hoje. Então é a história do povo de Deus. E quando nós olhamos então o Novo Testamento, não é diferente. Nós olhamos então a vinda do Messias, pregando o Evangelho, a salvação, reunindo para si agora um povo eleito, chamado e escolhido. E quando nós olhamos o livro do Apocalipse, ele está mostrando agora sim o futuro, mas o futuro da igreja, que esta igreja que é triunfante, esta igreja que vai herdar o reino dos céus, também, até esse dia, será espoliada, será perseguida, será injuriada. E quando nós olhamos para Apocalipse, houve um contexto imediato pelo qual aqueles leitores, estariam passando. Você conhece um pouco a história da igreja. Você sabe que irmãos nossos, no passado, depois da vinda de Cristo, foram lançados nas arenas, foram comidos por leões, morreram nas masmorras. Alguns, se você estudar, sabe melhor do que eu, que foram decapitados, foram pregados na cruz, foram cerrados ao meio. Olhem para Hebreus capítulo 11,
os heróis da fé. Então, o Apocalipse, a Bíblia e as suas verdades é a história da igreja. Mas a igreja não deve entrar em desespero. Você individualmente não deve ter temor quando se levantar a perseguição, quando houver dias difíceis, de lutas. Você precisa entender que a Bíblia que mostra a história da igreja também mostra que tem um bom pastor, que tem um pastor soberano, que cuida, que protege, que ampara, que edifica, que consola e que agora dá a última palavra, a vitória da igreja. Que coisa maravilhosa saber que tudo isso está registrado nas Escrituras. Estas são as verdades da palavra de Deus. E você não pode deixar de olhar para ela e entender. Mas eu vejo que, paralelamente, preste atenção, a Bíblia não mostra só a história da igreja, mas ela mostra também a história da humanidade, de todos os acontecimentos. Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, não tem ali só a história do povo de Deus, tem a história da Babilônia, tem a história dos filisteus, tem a história de tantas outras nações que estavam ali, tem a história dos assírios, tem a história de Ciro, de um reino, dos persas, dos medos. São histórias paralelas com a história da igreja. Mas quando nós olhamos a história do Apocalipse, é de igual modo, é a história também das nações que se levantam contra a igreja. A igreja aqui, ou as nações, é vistas aqui como a Babilônia, aquela que persegue, aquela que mata, aquela que traz injúria. Você consegue compreender o que está acontecendo? A Bíblia e as suas verdades, a centralidade é a história do povo de Deus, sim, mas paralelamente, junto nesta história, tem a história humana, aonde nações se levantam, nações são derrubadas, porque Deus é o governo sobre todas as coisas. Aí você precisa lembrar do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus disse à igreja, por meio dos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando você olha 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve dizendo o seguinte: nos últimos dias se levantarão homens perversos. E os últimos dias não significa no final do tempo, não. A partir do início da vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, ali deu-se o início dos últimos dias. Quando nós olhamos Apocalipse, vai dizendo que a igreja vai sendo perseguida, espoliada, e as nações vão sendo cruéis, haverá o desamor, haverá a perseguição, as injúrias, como foi lido na liturgia nesta noite. Apocalipse é isso, é a história da igreja e a história paralela da humanidade, seu pecado. Enquanto a igreja vai crescendo, vai triunfando, o pecado vai aumentando junto, até chegar num limite e Deus voltar pela segunda vez. A Bíblia e as suas verdades, ela mostra a história da igreja e da sociedade em que vivemos. Mas tem algo mais que o texto nos ensina sobre a Bíblia e as suas verdades. A Bíblia mostra a inspiração. É isso que o texto nos diz. Versículo 2, se você puder observar, ele diz justamente sobre isso. Quando ele começa a dizer, olha, o testemunho agora ele está dizendo, o testemunho é a respeito de Cristo Jesus. Se num primeiro momento, no versículo 1, fala sobre a revelação de Cristo, a respeito da história da igreja, no segundo versículo vai dizer a respeito da marca, do testemunho. Vou abrir um parêntese, muda o versículo aí, porque o pessoal está olhando lá e não conectou aí, né? Fecha-se o parêntese aí. No segundo versículo é isso que o texto está dizendo. Ele mostra, ele revela, ele mostra para nós a respeito da inspiração. Quando ele afirma dizendo, atestou. O testemunho de quem? Cristo Jesus. O que ele está afirmando para nós é que ele confirmou
Para nós podermos entender essa inspiração da palavra de Deus, nós precisamos ter em mente que existe um único autor das Escrituras. Eu sei que você aprendeu na EBD, nos estudos da classe de novos, que existem 40 personagens, 40 homens que foram inspirados, mas na verdade existe apenas um único autor. Esse autor é Deus das Escrituras. Cada texto das Escrituras foi inspirada por Deus, por meio do Espírito Santo dele em nossas vidas. Acompanhe comigo. Na verdade, as Escrituras, ela está mostrando o passado, o presente e o futuro. Vou dar alguns exemplos. Passado. Imagine você, Moisés, quando escreveu, quais foram os livros que Moisés escreveu mesmo? Qual? O Pentateuco, certo? Os 5 primeiros livros é de autoria de Moisés. Quando que Moisés escreveu o Pentateuco? Se você observar, 1445 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Se você pensar que ele escreveu o Pentateuco, que aproximadamente também foi em torno de 1200, 1300 anos antes, da onde ele teve toda essa capacidade humana? Não teve. Deus o inspirou a escrever Gênesis, a criação do mundo, aqueles pormenores que você e eu acreditamos, a história daquele povo que estava sendo formado, o dilúvio, tudo isso é inspiração de Deus a um homem a reportar-se no passado e escrever. É isso que ele está dizendo. Mas quando nós olhamos também o presente, nós entendemos também na época dos discípulos, quando agora chega Jesus, era o presente deles. Não fique pensando você que o Novo Testamento que nós temos hoje, enquanto os discípulos eram perseguidos, espoliados, enquanto eles sentiam medo, eles paravam num cantinho lá e pegavam o seu smartphone, eu vou fazer um registro, um diário aqui do que está acontecendo. Não, não é isso que aconteceu não. O Novo Testamento só foi escrito 40, 50 anos depois. Como que eles poderiam lembrar desses pormenores? Isso se chama a inspiração de Deus. Quando eles começam a escrever, relatar, mas para o futuro, que é o futuro agora pelo qual o Apocalipse está sendo escrito. Como que João agora poderia olhar para o futuro e prescrever alguma coisa, fazer um chamado presságio? Vai acontecer no futuro isso, vai acontecer no futuro aquilo, vai passar isso, vai passar aquilo. Se você olhar Apocalipse 1, versículo 10, diz que João agora está numa ilha, está agora na ilha de Pátimo, e diz que agora ele foi achado, ele foi arrebatado, ele foi acolhido pela presença do Espírito Santo, que por meio do anjo agora abre a cortina. Ok. E agora ele abriu as cortinas daquilo que estaria por acontecer. Então é o que ele está dizendo, toda a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. E para concluir tudo isso, aí você olha o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, quando diz assim, que toda a palavra de Deus foi inspirada por Ele. Para qual finalidade? Para correção, para edificação, para que toda a igreja se torne instrumento nas mãos de Deus. Mas aí você olha também em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21, quando o autor diz assim, nenhuma palavra foi escrita por vontade humana, mas foi trazida por inspiração do Espírito Santo de Deus, a todos esses autores humanos, homens que foram redimidos, que foram separados, que tiveram um encontro com o Eterno para a vida eterna, eles foram inspirados
Não foram escritos ou não foi escrito pela sua vontade humana. Agora ele está testificando esta inspiração de Deus a esses autores, a Bíblia e as suas verdades. Ela tem a verdade da história da igreja, mas ela tem também a verdade da inspiração de Deus. Agora preste atenção, eu preciso dizer duas coisas para você. Primeiro, hoje não existe mais a inspiração, não existe. Aquela ideia de que agora Deus está dando uma revelação nova ao João. Deus o toma em espírito e o João Pedro, não o João aqui da Bíblia, mas o João Pedro modesto, agora diz: Deus está me revelando uma coisa nova. Cuidado, não existe. O que existe é a palavra. Mas então o que existe, meu pastor? Aí não a inspiração. O que existe é a iluminação, entendeu? A iluminação que nos dá o Espírito Santo de Deus a compreender a palavra de Deus escrita. Inspirada é diferente. Inspiração é algo novo. Iluminação é aquilo que está aqui, escrito, para que você e eu entendamos. Agora, quando você lê, agora quando você ouve uma boa exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina a sua mente, abre os seus olhos e aquece o seu coração para colocar em prática aquilo que está na palavra dele. Você consegue compreender essas duas verdades? Mas eu preciso dizer algo mais ainda. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Porque se você pensar que a Bíblia contém a palavra de Deus, você vai concordar com algumas coisas e outras coisas você não vai concordar. Aquilo que te agrada, você diz: bom, isso eu quero. Aquilo que não te agrada, você fala: isso é para o contexto daquela época. Você compreende isso? Mas a Bíblia, preste atenção, ela é, veja, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. E quando você olha para a Bíblia, é a voz de Deus falando ao seu coração. Quando você ouve uma exposição da palavra de Deus, ainda que você associe a minha voz, mas é Deus falando ao seu coração. Você veio nesse culto, nesta noite, com qual finalidade? Ouvir a voz de quem? De Deus. Então é Deus falando ao seu coração. Quando você sai e cumprimenta o pastor, ou quando você conversa com alguém e diz assim: que palavra o pastor trouxe nesta noite? Não, ainda que o pastor tenha sido iluminado, abençoado, sim, mas é Deus falando as suas necessidades. A Bíblia e as suas verdades têm a inspiração de Deus. É a voz de Deus, conforme diz o Salmo 29. A voz do Senhor troveja, a voz do Senhor edifica, a voz do Senhor derruba. Mas a Bíblia e as suas verdades têm algo mais ainda. Não só mostra, revela a história, não só mostra a inspiração, o autor, mas agora também a Bíblia mostra a fonte. Agora mostra a fonte da vida. A Bíblia, quando você olha para ela, ela precisa ser para você, no seu coração, na sua alma, no seu olhar, na sua mente, a fonte da sua vida, o seu alimento, a sua água da tua alma sedenta. Ela é o manar de Deus para nós que estamos famintos. A Bíblia de Deus, ela é agora a fonte, o alimento. Por isso, preste atenção, ela precisa ser o alimento de todo aquele que teve um encontro com Cristo Jesus. Não dá, abra um parêntese, para viver só de churrasco, arroz e feijão. Não dá para comer só peixe dia de sábado, nas reuniões dos homens. Não dá para fazer um espetinho nos encontros de casais. Não dá para fazer uma costela ao molho barbecue, é isso? Para SAF quando se reúne. Não dá. Não é isto, igreja. Isso são alimentos físicos, fecha-se o parênteses. Mas a igreja, espiritualmente, ela precisa ser nutrida pela palavra.
E como que o autor agora nos ensina isso? Nos ensina que ela é o alimento, a fonte, por meio de 3 verbos. Olhem para o versículo 3º. Primeiro, ler. Guarda aí, ler. Ele não inicia dizendo assim: felizes aqueles que leem. Agora eu preciso trazer uma informação para você. O autor aqui, quando diz feliz aqueles que leem, não está pensando em você. Não está pensando em você. Está pensando no contexto daquela época. O contexto daquela época, o analfabetismo era grande demais. Então, poucas pessoas sabiam ler correspondências, cartas, telegramas. Então, ele diz assim, ó, feliz é aquele que foi alfabetizado e agora sabe ler. Então, aquele que se colocava diante da igreja e estaria lendo, ele está dizendo feliz. É aquele que na igreja primitiva, sendo perseguida, espoliada, tem alguém que possa ler as verdades de Deus. Então, nesse primeiro momento, ele está pensando naquela pessoa que seria o portador da leitura da palavra de Deus. Mas eu penso que agora nós podemos dizer no segundo momento em você. Nós vivemos num contexto onde a maioria das pessoas já são alfabetizadas. Ainda que talvez simples na sua leitura, mas sabem ler, não são enganadas, conseguem definir e decifrar uma nota de R$1 e uma nota de R$100, conseguem, sabem ler, conseguem outrora, como se dizia, preencher um cheque, abre-se um parênteses. Eu penso que a juventude de hoje não consegue preencher um cheque, não é comum. Mas agora sabem fazer muito bem um Pix, que é maravilhoso, fantástico, fecha-se o parêntese. Você consegue compreender o que ele está dizendo aqui? Mas pensando naquele contexto e pensando em você, a ideia é a mesma, feliz aqueles que leem a palavra de Deus, porque eles conhecem, eles se alimentam, eles se enchem das verdades de Deus. Feliz é aquele que medita na palavra do Senhor. Olhem para Josué, capítulo 1. Versículo 8, quando Deus dá uma ordem para Josué dizendo assim, medita, leia a palavra do Senhor, dia e noite. Você quer ser bem feliz? Quer ser feliz? Bem-aventurado? Você precisa ler as Escrituras. Este é o alimento, é uma das formas. Pai e mãe que estão aqui, como anda o seu culto doméstico? Como anda a sua devocional, jovem que está aqui? Como anda aquele momento em que você possa ler as Escrituras? Mas há um segundo verbo, não somente ler, mas também diz o texto agora, ouvir. Ouvir. Feliz aquele que ouve a palavra do Senhor. Lembre-se, naquele tempo eles não tinham como você e eu temos hoje. A Bíblia da mulher, a Bíblia do pregador, a Bíblia do obreiro, a Bíblia do pastor, a Bíblia da criança, a Bíblia do jovem, a Bíblia de linguagem nova de hoje, a Bíblia contemporânea, a Bíblia arcaica, a Bíblia, não sei, inúmeras atualizações de Bíblia. Eles não tinham essa vertente de Bíblia, não tinha Bíblia no smartphone, não tinha nada disso. Então o autor está dizendo, ó, feliz é aquele que agora ouve. Preste atenção, aquela carta seria lida talvez num domingo como hoje, e no próximo domingo seria levado numa outra região. Então eles precisavam estar o quê? Atentos, conectados, plugados, porque se perdesse a conexão, depois eles não estariam lembrando de mais nada. É o que precisa a igreja do século 21. A facilidade de termos Bíblias de várias formas nos faz relaxados, nos faz muitas vezes não estar atentos às verdades da palavra do Senhor. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz que, olha, nos últimos dias as pessoas sentirão coceiras nos seus ouvidos e não suportarão mais o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir
atentamente, domingo após domingo. Não podemos nos acomodar com a exposição da palavra de Deus no século 21. Você precisa se alimentar, fortalecer. Então você lê e você ouve, mas tem um terceiro verbo. Qual é este? Guardar. Feliz aquele que lê, feliz é aquele que ouve, mas feliz é aquele que guarda no coração. Lembrem-se, aquela leitura daquela carta não estaria mais ali no próximo final de semana, e eles teriam a semana inteira agora, que deveria ser guardada no seu coração. Para você e para mim é uma facilidade hoje. Abre-se um parêntese. De vez em quando as pessoas mandam um WhatsApp para mim dizendo assim: pastor, qual foi mesmo o texto que você leu lá na capelania? O que foi mesmo que você leu? Qual foi o versículo? As pessoas fazem isso. Ou então alguém manda um WhatsApp para mim e diz assim: pastor, aonde está aquele versículo que fala mais ou menos sobre o amor? Aí eu respondo, tento responder. Então a gente procura auxílio. Nesse contexto, fecha-se o parênteses, não havia isso. Você precisava, naquele contexto, estar firme, atento, para poder guardar aonde? No coração, para enfrentar as lutas, as intempéries, as dificuldades daquele contexto. Você precisa guardar a palavra do Senhor no seu coração, no século 21. Livro dos Salmos, Salmo 119. O salmista faz uma pergunta e ele mesmo responde: de que maneira poderá o jovem guardar firme o seu caminho? E ele responde dizendo: guardando e observando a tua palavra no coração. Você quer fugir das ciladas do diabo? Você quer ser um homem prudente, uma mulher sábia, um jovem que dê um bom testemunho, uma criança que possa obedecer os seus familiares? Você precisa guardar a palavra do Senhor. Não dá apenas para ouvir e não guardar. Aí vai ser aquilo que Tiago diz, capítulo 1. Que é como aquele que contempla, ouve a palavra do Senhor, e ele se torna como aquele que se contempla no espelho, vê que está bonito, vê que está cheiroso, charmoso, olha daqui, olha dali, faz assim com o peito, né, o tórax que está forte, aí ele sai, daqui a pouco ele volta de novo para ver, mas será que está bem o cabelo, isso, aquilo? Se torna desta forma. Você precisa guardar no coração a palavra de Deus, porque ela é a fonte, ela é a sua sobrevivência espiritual. Quer ter poder? Leia a Bíblia, mas ore também, claro, leia as Escrituras. Mas eu quero concluir dizendo: a Bíblia e as suas verdades. Conta-se a história de Walter Scott, um escocês do século XVI, poeta, romancista. Diz que quando ele estava no último tempo da sua vida, de passar desta vida para outra, ele gritou bem forte: me traga um livro, me traga um livro, me traga um livro. O seu genro, ouvindo aquilo, perguntou também desesperado: que livro? Que livro? Que livro? E ele então respondeu: o único livro, o único livro, o único livro. E ele conclui daí suavemente: a Bíblia. A Bíblia é o único livro. O único livro que fala sobre a história da igreja, que será perseguida, será humilhada, mas que será também glorificada. A Bíblia é o único livro que conta com a inspiração do próprio Deus, que fala sobre a voz de Deus, ecoando em nossos corações, nos tempos mais árduos, tenebrosos, ardis da nossa vida. Mas a Bíblia também é a fonte da nossa alma sedenta, da nossa alma faminta, da nossa alma que precisa de um alimento, de um sossego e de um amparo. A Bíblia, ela é a fonte da nossa vida. A Bíblia é o único
livro que você e eu precisamos. Que o bom Deus te abençoe. Nos coloquemos em pé nesta noite. Quero pedir que você coloque uma das mãos ao seu coração e que você ore agora, pedindo a graça do nosso bom Deus. Ao som do violão ou do teclado, nós estaremos orando neste momento.